Fala galera, Prof. Teixeira na área e hoje, né, vamos começar o nosso cursinho de cálculo, beleza? Um curso de cálculo, tá? A gente vai ter limite derivada integral, beleza? Um curso completão, tá? Então se você estuda para IFON, escola naval ou é um estudante, né, universitário e quer aula de cálculo bem do basicão, tá? Você vai assistir aqui comigo e vai aprender. Vai aprender com certeza, tenho certeza, tá? Então hoje a gente vai iniciar, né, noções iniciais de limite, tá? Então são aulas densas, tá? Você tem que saber funções, tá? Produtos notáveis, fatoração, né? Função, saber muito função, saber trigonometria, enfim, nem preciso dizer que a parte de matemática básica você tem que saber bem, tá? E as aulas vão sair toda semana a gente vai colocar aulas ali de 10, 15 minutos, tá? Para não ficar uma aula muito, né, pesada, entendeu? Então vai ter aulinha, vai ter lista de exercícios, então vai ficar bem bacana, beleza? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa seu like, tudo bem? Então qualquer dúvida também coloca nos comentários aí, tá? Que depois eu vou estar respondendo, tá? A gente começa então com noções iniciais de limite, vamos bem do basicão, né? E aí, o que seria, né, limite, né, de uma função? Então a gente tem a função aqui, um gráfico, né? A função é essa verdinha aqui, uma retinha aqui, tá? Então, aí vamos lá, né? Eu tenho essa função aqui e a primeira situação a gente vai analisar agora, a partir de agora a gente vai analisar o seguinte. Quando x se aproxima de 1, né? Então a gente vai analisar o x igual a 1. Quando o x se aproxima de 1, beleza? O y se aproxima de quem? Então, quando o x se aproxima de 1, então vamos pegar esse ponto aqui dessa reta. Olha o x aqui, tá aqui. Olha o y, tá aqui. Agora pega esse outro pontinho aqui. Olha, o x tá aqui. Tá se aproximando do 1, tá? Tá indo para cá, na direção do 1. Olha o que tá acontecendo com o y. Opa, vamos pegar esse ponto aqui. E, prof, tá chegando próximo do 1. Olha o que tá acontecendo com o y. Ele tá indo na direção de quem? Olha só, do 3. Então, né, quando o x se aproxima do 1, o y se aproxima do 3. É basicamente isso que a gente vai analisar no estudo de limite, galera, tá? Toma cuidado com essa situação aqui, a situação 2, que diz que f de 1 é igual a 2. Mas, prof, f de 1 não é igual a 3? Não. A gente tem o gráfico, essa reta verde, mais esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui faz parte do meu gráfico. Se acostume agora com essa ideia. Você estava acostumado só com, né, o gráfico, que é uma reta, é uma curvinha. Não, você pode ter pontos soltos. Então, isso daqui faz parte do nosso gráfico. Então, você tem essa reta e esse ponto aqui, tá? Então, perceba, e até porque na reta f de 1, quando tu bota x igual a 1, tu tem 3, né? Então, assim, cuidado. Só que aqui você não tem a bolinha aberta. Então, seria f de 1 seria igual a 3. Mas não. Ó, f de 1 é igual a 2, porque eu não tenho esse ponto na reta, mas tem esse ponto solto aqui. Cuidado. Uma terceira situação, analisamos o comportamento de f de x quando x se aproxima de um determinado valor. Essa é a ideia de limite. Analisamos o comportamento da minha f de x, da minha função, quando o x se aproxima de um determinado valor. Que valor, prof? Aí a questão, né, vai dar, tá? Então, agora, a ideia é essa daqui, ó, limite, tá? LIM, de limite, beleza? Você acostuma com essa ideia, de uma função f de x qualquer, beleza? Quando x, ó, tende, aí essa setinha aqui, ó, tende a 1. Limite de f de x quando x tende a 1. Aí qual é o resultado disso? O professor explicou. Quando o x vai tendendo a 1, o que acontece com o y? Ele tende a 3. O y tende a 3. Ó. X, beleza? X tende a 1. Tende a 1. O y tende a 3. Tá? Isso daqui é importante, hein? Isso daqui é importante você entender, beleza? Então, o resultado desse limitezinho aqui, bem fácil, ó, é 3. Cara, com 2 minutos, tu já entendeu a ideia, tá, de limite. Você vai sair fazendo agora? Não, calma, falta muito mais coisa. Mas já deu para tu ter uma noção, né, boa do que
beleza? Do que é limite, tá? Aí vamos aos exemplos agora. Eu tenho essa função aqui, ó, verdinha aqui, ó, né? Esse gráfico aqui, x² mais 2, tá? Aí eu tenho esse ponto aqui, perceba, é ponto fechado, né? Então, f de 1 é igual a 3, tá? Aqui eu tenho isso, tá? E a gente vai analisar agora o limite, se liga, limite da minha função fx é essa verde, tá? Quando x tende a 1. Quando x tende a 1. Ó, que maneiro. Quando o x vai tendendo a 1, pega esse x aqui, pega esse ponto aqui, ó, o x desse ponto. Olha o y que está acontecendo. Pega esse ponto, ó o x desse ponto. Olha o que vai acontecendo. Olha o que vai acontecendo. Ele vai se aproximando de quem? Do 3. Então, o limite de f de x quando x tende a 1, isso daqui é 3. Fácil, galera. Fácil. Outro exemplo, né? Bem de boa, tá? Exemplo 2. Eu tenho esse carinha aqui. Vamos dar uma melhorada? x² menos 9, eu posso botar assim, ó. X menos 3 e x mais 3. E aí eu dou uma simplificada. Olha só que maneiro. E aí sobrou minha h de x, no caso, né? Sobrou esse carinha aqui, ó, x mais 3. Aí aqui eu já até construí, tá? Digamos que, pra gente não perder tempo, eu já construí meu gráficozinho. É esse verde aqui, tá? Então, eu tenho... quando eu tenho x igual a 3, ó, mas perceba, é bolinha aberta. O meu y é 6. Quando eu tenho x igual a 3, meu y é 6. Mas por que tá bolinha aberta, prof? Porque toma cuidado, né? Eu não posso ter aqui, ó, aqui, ó, a gente estuda isso lá em função, né? Eu não posso, né? O x, ele tem que ser um cara diferente de 3, né? Porque se eu boto 3 aqui, 3 menos 3, 0, a gente não pode ter na matemática alguma coisa dividido por 0. Então, muito cuidado. Por isso que aqui é a bolinha aberta, tá? E aqui a gente, então, começa a analisar. Beleza, prof. Então, h de 3, né? H de 3, né? Não existe, né? Não existe. Sim. Perceba que... Ah, não, prof, mas é 6, ó. Bota lá 3. 3 com 3, 6. Bom, H de 3 é 6. Então, mas toma cuidado. Isso daqui eu fiz pra gente safar o gráfico, beleza? Mas a gente tem que voltar na origem dela. Eu não posso colocar 3 ali. Tudo bem? Sendo bem, né? Isso daqui eu fiz, a gente simplificou para facilitar a construção do nosso gráfico, tudo bem? Mas depois eu tenho que voltar para cá, eu não posso colocar h de 3 é 6, ponto, não. Eu tenho que olhar para o todo aqui, para a equação original. Se eu coloco 3 aqui, dá pane, tá? H de 3 não existe, toma cuidado com isso. E o limite, prof? Vamos ver o limite? O limite da minha hx... O limite da minha hx, da minha h de x, olha só que maneiro. Quando o x, agora vamos analisar o 3 aqui, ó. Quando o x tende a 3, quando os... Pega esse ponto aqui, ó o x. Ó, pega esse ponto aqui, olha o x, está tendendo a 3. O que está acontecendo com o y? Ele está tendendo a quem? A 6. Então, o limite de h de 6 quando o x tende a 3 é 6. O y, a minha f de x tende a 6. Galera, você vai amassar, filho. Tenho certeza disso. Exemplo 3. Ó, vamos ver se você tá bom mesmo. Aí eu tenho um gráfico já mais, né, rebuscadinho. Ó. Eu tenho essa perninha aqui verdinha. Eu tenho essa perninha aqui verdinha lá para cima. Essa daqui para baixo. Eu tenho esse ponto. Galera, x se x menor que 1. Tá aqui embaixo. 3 se x é igual a 1. É só esse ponto, professor, que é do gráfico, só esse ponto. Se acostume com esses gráficos. E x mais 5 se x é maior do que 1. Ó, quando o x for à direita aqui maior do que 1, eu tenho só essa perninha. É um gráfico de uma função aqui, né? É um gráfico composto por vários pedaços, digamos assim. Tudo bem? E aí começa a guerra. G de 1 não é 1, não é 5, G de 1 é 3. Toma cuidado com essa bagaça. Toma cuidado. Tudo bem? Já vai começar a brincadeira, tá? Outra coisa importante. A gente vai analisar o x. Quando o x se aproxima do 1 pela direita... Como assim, prof?
É porque tu tem dois pedaços, dois gráficos. Então, agora, a partir de agora, eu quero que tu entenda o seguinte. A gente está analisando um. Quando a gente analisa pela direita dele, direita do 1, direita, a gente vai pensar no mais, beleza? Quando a gente analisa pela esquerda dele, esquerda do 1, a gente vai pensar no menos. Então, quando a gente analisa pela direita, a gente pensa no mais, prof. Pela esquerda, no menos. Então, por que eu quero que tu pense nisso? Porque, olha só que maneiro, né? A gente tem, vamos analisar, x aproximando do 1 pela direita. Ó, vamos pegar esse gráfico aqui. Olha o 1 aqui, se aproximando pela direita. Olha o y lá em cima. Olha 1 se aproximando pela direita. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Eu estou me aproximando do 1 pela direita. Olha o que está acontecendo com o y. O y está descendo e está indo até quem? Adivinha? Até o 5 aqui, ó. Então, quando o x, né, se aproxima do 1 pela direita, olha só que maneiro. A g de x, o meu y, se aproxima do 5. Beleza? Então, a gente pode, pela direita, agora você vai entender quando você via um limite desse aqui, ó, por exemplo, limite, tá, da minha g de x, do x tendendo, beleza, ao 1, com um maisinho aqui. E agora você vai entender isso, né? É porque ele está falando exatamente, a gente está avaliando a minha função, né, de acordo com os valores, né, que vem pela direita, se aproximando aqui, ó, pela direita do 1. A gente vai representar assim, limite de x quando x tende a 1 maisinho, a 1 pela direita. Então, eu acho que deu para você, vai dar para você entender quando eu represento, quando eu quero, né? Olha só que maneiro. Pela esquerda, o x se aproxima do 1 pela esquerda. Olha só agora que maneiro. Se aproximando do 1 pela esquerda, ó, não tem mais gráfico. Esquece esse gráfico aqui de cima. Vem para cá para baixo. Quando ele vai se aproximando aqui, ó, do 1 pela esquerda, olha o que vai acontecendo com o y. Olha o que vai acontecendo com o y. Olha onde ele está chegando ali. Ele está se aproximando, né, do 1. A g de x se aproxima do 1. Então, ó, pela esquerda, o limite da minha g de x, quando x tende a 1 pela esquerda, olha só que maneiro, a minha g de x fica próxima, vai se aproximando do 1 e não do 5, não do 3. Tudo bem, galera? Então, assim, mas prof, então a gente pode ter alguma pane aí, né? Porque, eu quero o limite, né? Olha essa primeira situação aqui. Eu quero o limite. Olha só. Vamos analisar aqui. Eu quero o limite, tá? Eu quero o limite da minha g de x, tá? Quando x tende a 1. É isso que eu quero. E aí eu vou te falar o seguinte. Não existe. Não existe. Por que não existe? Porque sempre que tu tiver, a partir de agora, sempre que tu tiver essa situação, uma vem pela direita, a gente analisa pela direita, outra pela esquerda. A gente não vai ter o limite, por exemplo, desse cara. Porque a gente tem valores se aproximando pela direita e pela esquerda. Então a gente tem um mais, um menos, pela direita e pela esquerda. A gente tem limites diferentes. Um vai ser 5, outro vai ser 1. Quando eu tenho isso, eu não tenho o limite dele. Eu tenho que analisar separado, preste atenção, beleza? Só conseguimos analisar, tá, separadamente. Guardou isso daqui? Isso é muito importante para o próximo assunto, tá? Que vai ser continuidade, tá? Então, continuidade, né, de um limite, de uma função, enfim. Preste atenção nisso daqui, tá? E exemplo final aqui, tá? Eu tenho exatamente essa função, 1 sobre x, aí eu tenho esse gráfico aqui verde aqui e esse daqui, de baixo, tá? Essas duas perninhas aí, tá?
Tá, perceba que eu tenho um x e eu tenho uma f de x, eu tenho um y. Um ponto ali que eu tenho um x e um y. Perfeito. Vamos analisar, se liga agora, hein? Vamos analisar o limite dessa função. Olha só que maneiro. O limite da minha f de x, tá? Quando aí eu tenho, perceba, eu tenho duas partes de gráfico aqui. A gente vai analisar, né, pela direita, que você já entende que é mais, e pela esquerda, que você já entendeu que é menos. Então vamos analisar o limite dessa função, tá? Quando o x tende a zero, só que positivo, ou seja, vamos analisar os valores se aproximando do zero, só que, olha só que maneiro, pela direita. Então, o que vai acontecer? Ó, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Olha o que está acontecendo com o y. Olha o que está acontecendo com o y. Olha o que está acontecendo com o y. O y está indo para cima. Olha só que maneiro. O y está indo para cima. Ou seja, né, ele está indo em direção ao mais infinito. Olha só que maneiro. Quando o limite da minha fx, né, quando eu tenho o x tendendo agora ao zero pela esquerda, olha só que maneiro. Eu tenho aqui, ó, olha o meu y. Ó, o x está se aproximando do zero. Ó, x aqui se aproximando do zero. Ó, olha o que vai acontecendo com o y. Ele vai indo infinitamente para baixo. Só que aqui o y para baixo ali é negativo. Então ele vai infinitamente, ele vai para o menos. Galera, isso daqui, sério mesmo. Isso aqui eu não aprendi na faculdade de Direito, não. Eu fui depois estudar para dar aula de cálculo e aí que eu vi que meu professor não explicava essa parada de Direito, não. E olha que eu fiz o ERG, hein? E muita gente, muitos alunos meus que fizeram essa aula, tá comigo na plataforma ou em outro canto, fala, cara, professor, aprendi. Agora aprendi. E olha que tinha engenheiro, tinha, enfim. Então, isso daqui é o básico para você começar a entender bem. E com essa aula aqui, você já vai começar a voar, tá? Você vai começar a entender, tá? Então, você já percebeu que o limite, professor, a gente analisou de um lado e do outro. Então, quer dizer que o limite da minha f de x, quando o x se tender a zero, se a gente for analisar tendendo a zero, não existe, porque tem pela direita e tem pela esquerda. Então, não existe. Então, galera, essa aula, tá? A gente vai entrar na próxima continuidade de uma função. Então, eu espero que você tenha entendido, tá? Se tu não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, já para começar a brincadeira. E fica ligado nas próximas aulas, beleza? Se gostou da aula, bota nos comentários aí, pessoal. Tô contigo, vamos assistir aí até, né, eu pegar essa parada. Tamo junto aí, quero a próxima aula. Bota aí nos comentários, quero a próxima aula. Tamo junto aí, até a próxima.